Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com Jesus e Maria, bom dia. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam todos muito bem-vindos. Com muita alegria que nós acolhemos a todos vocês. Hoje é sexta-feira, dia de jejum, dia de penitência, dia de nos recolhermos, né? E olharmos para dentro de nós. E hoje também é um dia muito especial, iniciamos também a quaresma de São Miguel, né? Então mais um motivo aí para jejuarmos, mais um motivo para nos penitenciarmos, né? A quaresma de São Miguel, ela nos convida, né, a esse tempo de meditação, esse tempo de penitência, porque os tempos não têm sido fáceis, né? E que a gente também fique bem consciente que iniciando a quaresma inicia-se também uma grande batalha espiritual, né? Quando a gente se levanta para as coisas de Deus, muitas coisas se levantam juntos. Então é preciso que a gente se fortaleça, preciso que a gente busque em Deus, né? Fortalecimento, busque na oração e busque também nas nossas penitências, nos nossos jejuns, forças, né? Forças para que a gente possa passar da melhor forma esse período. Nós também da missão, hoje iniciamos aqui no Instagram, às 9 horas, né? Já vou adiantar aqui para vocês. 9 horas iniciaremos também a quaresma de São Miguel. Então, você é nosso convidado. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nesse dia e que tudo aquilo que nós fizermos seja agradável a Deus. Vamos invocando sobre nós a Santíssima Trindade, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. Bom dia, Geralda, querida da minha irmã. Geralda mora lá em Minas
e também faz parte da Missão Divino Amor, uma pessoa riquíssima, gente, meu Deus. Meus irmãos, eu vou pedir também para que vocês possam ir compartilhando dessa live, envie, né, para todos os teus contatos. Hoje a mãe Neidinha já está a caminho do aeroporto, né, vamos rezar também para que a missão dela seja abençoada e que o Espírito Santo a ilumine, né, para que ela possa levar a palavra de Deus e que o Espírito Santo se manifeste cada vez mais através dela, né, para que a ação de nosso Senhor Jesus Cristo seja cada vez mais forte e que mais almas, né, sejam convertidas. Vamos colocando também as nossas intenções. Você já fez a tua intenção para a Quaresma de São Miguel? Já está aí com seu pedido pronto, com a sua intenção pronta? Também para o jejum de hoje, né? Porque o jejum sem intenção é dieta, né, gente? Meu Deus. Não podemos confundir as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, jejum sem intenção não é válido, né? Coloquemos as nossas intenções. Vamos rezar também hoje pelo nosso retiro Quem como Deus. Estamos na Semana da Família, né? Estamos na Semana da Família. Já vamos colocando também todas as nossas famílias, todas aquelas pessoas que pedem das nossas orações, todas as situações que hoje roubam a nossa paz. Que São José vinha providenciando tudo aquilo que nos é necessário para o dia de hoje. Não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que nos é necessário e que seja da vontade de Deus. Que a gente viva a divina vontade na nossa vida, não é mesmo? Hoje nós vamos meditar então o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, do versículos 3 ao 12. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus: não lestes o Criador? No começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: Por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar? Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens. E há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor ao reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem puder compreender, que compreenda, né, meus irmãos? Jesus vem dizer isso para nós hoje. Quem puder compreender, que compreenda. Muitas vezes a gente passa a vida, né? A gente passa a vida estudando, buscando, falando, levando a palavra, mas não é todo mundo que vai compreender. Para você poder compreender as coisas do reino de Deus, é preciso você diariamente ir buscando uma maturidade.
né? E maturidade é algo que nem todos têm. Nem todos conseguem chegar a uma maturidade. E o casamento, né, principalmente a separação, o divórcio, é sempre um assunto muito polêmico, né? Desde sempre que está também aqui, né, na palavra de Deus. Então Moisés dava então lá a carta, né, de divórcio. Mas por que Moisés dava a carta de divórcio? O Senhor mesmo adverte: é por causa da dureza do vosso coração. É por causa da dureza do meu coração. Né? Meus irmãos, o nosso coração, principalmente quando a gente, no casamento, né? O ordinário, as coisas, a cotidiana, a rotina, né? A rotina vai... o casamento vai caindo numa rotina. E a rotina vai endurecendo o coração. Então a gente já não tem mais paciência, a gente já não tem mais amorosidade para fazer as coisas, a gente já não tem mais a empatia, né, para com o nosso cônjuge. Mas o Senhor também nos alerta, né, que quando a dureza do coração chegar, porque eu não sei, né, qual que é a situação do teu matrimônio hoje, não sei qual que é a situação pela qual você está passando. Existem tantas coisas que endurecem o nosso coração, né? Diariamente. Tantas coisas, né? Às vezes chega lá uma terceira pessoa, às vezes o respeito já se perde. E é nesse ponto, né, que o Senhor vem dizer: mas no começo não foi assim. No começo não era assim. E, meus irmãos, quando a gente busca, né? Quando a gente busca em Deus respostas, que Ele mesmo diz: não lestes que, né? Não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher. Então, meus irmãos, a gente precisa se basear, né? A gente precisa ter sempre uma base, a gente precisa ter sempre um exemplo para seguir. E muitas das vezes a gente busca esses exemplos fora, né? A gente vai se aconselhar com aquele que está pior do que a gente. Porque o que acontece dentro da casa da gente é só eu e o meu esposo que sabemos, né? Eu e o meu companheiro que sabemos. Ninguém mais sabe. Por mais que quando você for falar, você vai sempre falar puxando, né? Pro teu lado. Sempre vai ser pro teu lado. Você nunca vai falar do teu relacionamento defendendo. Principalmente se você estiver magoado, se você estiver ferido, você não vai falar, né, defendendo a outra parte. E isso também não é só para matrimônios, é para outros relacionamentos, é para amizades, é para tudo, né, na ordem do trabalho. Então, a gente precisa se basear sempre na palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje vem dizer para nós, né, que Jesus é contra o divórcio. Que Jesus é contra a separação, a não ser que esse casamento seja nulo, que esse casamento não tenha existido. Eu e o meu noivo agora, né, a gente passou pelo processo de nulidade matrimonial. Então, o que acontece? A igreja não anulou o meu casamento, porque a igreja não tem... Ninguém pode desfazer um matrimônio. Ninguém pode desfazer o sacramento do matrimônio, né? Ninguém pode. Mas o que acontece? É aberta, então, uma investigação, e dentro desta investigação, né, é um processo. É um processo, tem um juiz, tem advogados que te defendem, tem advogados que vão contra aquilo que você está expondo, né? E há o juiz que julga todo esse processo. Então, nesse processo que é minucioso, que é tudo muito detalhado, né? Então, tem as testemunhas, eles cruzam, né, as informações para ver se está tudo certo. E no final sai, então, a sentença, né? Se é favorável ou não.
se o casamento existiu ou não. Então, a igreja não anula matrimônio. A igreja mostra que, diante de fatos, o casamento não existiu, né? Por imaturidade, por opressão, porque às vezes a pessoa casou, a mulher casou e estava grávida, então foi obrigada a casar. Tem vários motivos, né, que levam a igreja a declarar que esse casamento não existiu. Mas se o seu casamento é válido, né, e muitas pessoas entram com esse processo e têm os seus casamentos validados, né? Então, mesmo que você passe por esse processo, pode ser que o teu casamento, por mais que você ache que não tenha sido válido, né? Tanto que uma das perguntas que o juiz fez para mim no processo, ele disse assim: mas você amava ele? Eu falei para ele assim: olha, padre, comparando com o que eu vivo hoje, eu acho que não, né? Eu falei para ele: eu acho que não. Aí ele disse assim: mas isso também não é motivo de nulidade, porque o Senhor convida a amar até os nossos inimigos. Entender? Então, assim, não é um processinho assim, meus irmãos, que você vai chegar lá e vai dizer assim: olha, né? Não, não é assim. É tudo muito bem estudado, é tudo muito rigoroso, né? Rígido, tanto que, por isso também que demora, assim, uma eternidade, né? Pra gente é uma eternidade, né? Mas é tudo muito, porque tem que ser dentro da palavra de Deus. Tem que ser dentro da palavra de Deus. Porque é aqui que é a verdade. É daqui que nós devemos tirar todas as nossas forças, todas as nossas decisões devem vir mediante a palavra, né? Mas, voltando aqui, né? No começo não foi assim. E quando Jesus diz lá no começo não foi assim do teu matrimônio, Jesus não está falando aquele, como é que eu vou dizer para vocês? Vamos escolher uma palavra, né? Não é aquele fervor assim, né? Né? Vocês entendem? Não é sobre isso, meus irmãos. O início são os princípios. São os princípios. O princípio do respeito, o princípio do amor, do carinho, né? Da responsabilidade para com o outro. Um dia eu ouvi uma palestra do Padre Léo e ele dizia assim, né? O casal, quando inicia o relacionamento, quando estão lá namorando, os bichinhos são tudo pequenininho, né? Tudo no diminutivo. É o meu amorzinho, é o meu passarinho, o meu gatinho. E aí, com o passar do tempo, os bichos vão crescendo, né? Daí já é seu cavalo, sua vaca, né? Então, tipo, é engraçado, mas é triste, né, gente? Meu Deus. Porque se a pessoa perde o respeito uma com a outra, aí já é um passo bem grande, né? Pro desastre. Pro desastre. Então, lá no começo, não foi assim. E é isso que Jesus vem dizer para mim e para você hoje. Dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso matrimônio, dentro do nosso casamento, para que a gente volte lá atrás. Mas não naquela loucuragem lá que a gente fazia, né? Aqueles calorões que tinha, né? Então, voltar sim a ter respeito. Respeitar um ao outro. Ver no outro o Cristo que ali está. Outra vez também, eu escutei numa palestra, né, que o esposo e a esposa,
eles são uma obra tão grande de santificação para a nossa vida. Que se a gente tivesse a noção, né? Se a gente tivesse a noção, a gente não seria tão rebelde, né? Tão rebelde, tão duro de coração. Tão duro de coração. Porque as nossas palavras, elas vão ficando pesadas, né? Conforme o tempo vai passando, a gente já se mostra aquilo que a gente verdadeiramente é. Dentro de casa a gente é o que é. E então recobrar, né, meus irmãos? Recobrar tudo isso. E aqui também fala, né, da questão, por que é que os padres não casam? Não casam porque muitas pessoas, muitos homens, já nascem para o amor do reino de Deus. Então, meus irmãos, não é que a igreja não deixa que os padres casem, não querem que os padres casem. Sempre é também essa polêmica, né? Que a gente quer mudar as coisas, a gente quer mudar a palavra de Deus, a gente quer mudar, a gente quer moldar para aquilo que fica confortável para nós. Né? Mas não. Jesus mesmo fala aqui para nós, ó. A eunucos, a homens, né? Que a si mesmos se fizeram para o amor do reino dos céus. Mas nem todos são capazes de compreender isso. E como que a gente busca a compreensão? Lendo a palavra. E muito mais do que lendo é vivendo. Né? Vivendo. Que é o mais difícil. Que é o mais desafiador. Né? Porque é o próprio Deus, o próprio Jesus que fala comigo e com você. E que dá os exemplos. Mas, quem puder compreender, que compreenda. Como eu falei lá no começo, né? Para você compreender certas coisas, para você poder adquirir um matrimônio, para você poder, né, entrar, para você se dedicar ao matrimônio, é preciso que você compreenda a vontade de Deus. E aqui também, meus irmãos, aqui também entra a questão da gente rezar sempre, né? Rezar sempre para que o Senhor nos dê discernimento nas nossas decisões. Pedir para Deus se realmente é essa pessoa para mim, se realmente é esse homem, que é o homem que Deus escolheu para mim. Se essa verdadeiramente é a mulher que é para ser a minha esposa. Então, rezar e pedir. Né? Rezar e pedir. Porque, por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe. E se unirá à sua mulher. Mas só pode deixar o seu pai e a sua mãe quando estiver verdadeiramente maduro para assumir um casamento. Para construir uma nova família. A gente vê, talvez nessa época, assim, a gente vê tão nitidamente, né? Que eu não sei como que vai ser daqui pra frente. Porque as pessoas, os homens, as mulheres, os jovens, né? Eles não estão mais. Eles não têm mais essa maturidade para deixar pai e mãe. Agora tá aí essa modinha, né? Que essas modinhas dos infernos de gente adulta chupando chupeta. Gente, olha o cúmulo que se chega. Você acha que uma pessoa que com 20, 30 anos chupando uma chupeta tem condição de assumir um matrimônio? É algo desolador. Desolador, desesperador. Né? Então, a gente precisa rezar, gente. A gente precisa ensinar os nossos filhos dentro de casa. Ensinar o homem a ser homem. Ensinar a mulher a ser mulher. Porque o negócio tá indo de mal a pior.
de mal a pior. E eu, como mãe, meu marido, né, como pai, você como mãe, você como pai, é obrigação nossa. É obrigação nossa dar esses princípios para que lá na frente, talvez o que eu vivi na minha vida não tenha sido um bom exemplo de casamento do meu pai e da minha mãe. Só que eu não sou o meu pai e a minha mãe. Eu não sou aquilo que eu vivi lá 50 anos atrás. Eu não sou mais. A gente deve crescer, meus irmãos. É a maturidade. A maturidade. Doeu, claro que doeu. Fez ferida. Mas vai rezar, vai se curar. Para que a gente não cometa os mesmos erros. Então, se o teu pai não cuidou bem de você quando você era pequeno, então faz diferente. Cuide bem do teu filho. Se a tua mãe não foi uma boa esposa para o teu pai, se ela não foi uma boa mãe para você, faça diferente. Porque você não é a tua mãe. Meus irmãos, a gente precisa tomar uma consciência que a gente não é aquilo que fizeram com nós. Que por mais que tenha doído, por mais que tenha sofrido, que ninguém está diminuindo a dor de ninguém aqui. O exemplo de matrimônio do meu pai e da minha mãe foi um desastre. Que se eu fosse tomar eles, por exemplo, aí eu tava ferrada. Eu nem estaria aí há quase 20 anos com o meu companheiro. Se eu fosse levar em consideração o matrimônio do meu pai e da minha mãe. Mas eu decidi fazer diferente. Eu decidi amolecer o meu coração. E não é que não teve fases difíceis. Meu Deus, teve fases muito difíceis. Teve fases que eu pensei, a gente pensou, que a gente sentou e falou assim, olha, acho que não dá, não tem mais como ir pra frente. Mas aí senta, conversa, vamos colocar os pingos nos i, né? E vamos ver aonde que a gente tá falhando. É preciso que a gente tenha uma comunhão, né? Que a gente vire uma só carne, porque é isso que o Senhor vem dizer para mim e para você, uma só carne. E uma só carne, gente, é uma só carne. Não tem um puxar para um lado, outro puxar para o outro. Não é mesmo? E aqui tem aqui ó, eu grifei aqui e eu já estava esquecendo. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova. Vieram perguntar para Jesus para pô-lo à prova. Não é nem porque eles não vieram perguntar porque queriam saber, porque queriam esclarecer. É porque eles queriam verdadeiramente, né, atentar. Aqui, ó, tem outras traduções que dizem, né, para atentá-lo. Para atentar Jesus. Só que Jesus não tenta ninguém. Quem tenta é o demônio. Quem tenta é o demônio. Então, se você tá aí, né, com esses pensamentinhos, se você tem alimentado esses pensamentos, meus irmãos, a gente não conversa com o demônio. A gente não conversa com a tentação. A gente não conversa com as coisas do maligno. Você não se mostra corajoso tentando, querendo, né? Que quem tenta é o demônio. Querendo enfrentar o demônio. Não. Você é corajoso quando você foge. Porque a gente não conversa com as coisas do capeta. Então, se eu não sei qual que é a situação que você está vivendo na tua vida hoje. Mas se você vem alimentando, né? Esses pensamentos de divórcio, né? De olhar lá para a novinha, de olhar lá pro tanquinho, né, do vizinho. Talvez você está sendo colocado à prova. Então, que a gente possa tomar cuidado, né? Principalmente com os nossos pensamentos, com
com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, para que a gente não coloque tudo a perder. Porque Deus, Ele é a favor do casamento. E Ele deixa tudo escrito aqui para nós. Deixa tudo escrito aqui para nós. Mas nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra. Infelizmente, né, meus irmãos? Infelizmente. Mas cabe a nós rezar e pedir para que Deus venha iluminando sempre os nossos pensamentos e renovando todos os dias, né? O nosso amor, o nosso respeito. A gente vê assim que existem casais que fora, né? Fora é uma perfeição, mas dentro de casa estão se matando. Eu conheço um casal que é bem próximo nosso. Eles não conseguem ficar sozinhos. Porque eles não têm conversa, eles não têm diálogo, eles não sabem o que conversar. O final de semana chega, precisa encher a casa de gente. Porque eles não conseguem ficar só eles dois. Porque não tem diálogo, porque não tem conversa. Ai, mano, que graça que tem ficar só nós dois em casa. Vocês entendem? A gente vai abrindo brechas para tudo quanto é lado. Então, que o Senhor hoje venha, né? Que o Senhor hoje venha nos iluminar. Ele venha hoje mostrar para nós, né? Aonde que a gente precisa melhorar, aonde que a gente precisa amolecer o nosso coração. Para que a gente continue sendo fiel a tudo aquilo que o Senhor nos dá, que Ele nos concede. Vamos colocando então, meus irmãos, as nossas intenções, vamos colocando, né, todos os nossos pedidos, vamos colocar os nossos matrimônios, os nossos casamentos, vamos colocar os nossos noivados, os nossos namoros, para que sejam noivados e namoros santos, mas que também sejam matrimônios santos. Todas as nossas famílias, né, estamos na Semana da Família e nós sabemos que a luta final é contra o demônio e as famílias. E a gente vê que, né, se a gente não rezar, as coisas têm ido ladeira abaixo. Cada coisa, cada atrocidade que a gente escuta e que a gente pensa que é impossível estar acontecendo uma coisa dessa. Então, rezemos para que o Senhor venha, né, em nosso auxílio, em nosso socorro, que Ele venha socorrer as nossas famílias, para que Nossa Senhora venha nos dar também, né, para nós mulheres, a docilidade que ela teve para conduzir Jesus, para viver, né, com São José. Que ela venha nos dar as virtudes dela, que é tão difícil, né? Tão difícil. Mas não é impossível porque se os santos conseguiram, nós também conseguimos. Viemos para ser santos. E no primeiro mistério nós contemplamos a aparição do anjo do Senhor em sonhos a São José. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José, das vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no segundo mistério contemplamos, no presépio de Belém, Jesus e Maria adoram o Filho de Deus. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José, das vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no terceiro mistério contemplamos a fuga para o Egito. São José,
valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo por São José e Maria Santíssima. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no quinto mistério, contemplamos a perda e o reencontro do menino Jesus no templo por São José e Maria Santíssima. São José, valei-me. 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 Ofereço esse terço em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejam minha luz, meus guias, proteção e defesa, amparo e fortaleza em todos os meus trabalhos, agonias e tribulações. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploro de vós, ó glorioso São José, que me alcanceis a graça que desejo. Falai em meu favor, advogai a minha causa no céu e na terra, alegrai a minha alma para a honra e glória de Jesus e de Maria. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Louvado seja Deus pelo teu sim de hoje. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada, por você ser fiel às coisas de Deus. Que a gente busque cada dia mais essa fidelidade. E não esqueçam, hoje, às 21 horas, aqui ao vivo, no Instagram aqui da Missão Divino Amor, nós iniciamos a Quaresma de São Miguel. Amém? Então, vocês são nossos convidados às 21 horas, ok? Nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém, meus irmãos? Fiquemos em paz e tenhamos um santo dia.